Ok. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu acho que é um espaço, né, muito importante para a gente iniciar o reforço de todo esse trabalho do Bulb, todo esse envolvimento que vocês estão tendo. Então, né, agradeço aí a participação de todo mundo de coração e acredito muito que o projeto vai, daqui para frente, ser cada vez melhor. Eu vou passar para o Lucas para ele trazer a introdução aí de todo o trabalho que vai ser desenvolvido e contem conosco para o que vocês precisarem. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente tem aí nosso primeiro webinar do Bulb com 2 professores da rede que vão compartilhar aí as experiências em sala de aula. Então, esse é o nosso primeiro evento, com certeza teremos muito mais. A ideia é aproveitar que né, já vencemos aí um semestre, então muita coisa já aconteceu dentro do Bulb. Eu tenho recebido muitas publicações dos professores, muitos grupos, e estou vendo que aos poucos a gente realmente está se apropriando de todas as possibilidades que o portfólio digital traz para dentro da nossa proposta de Marista Idiomas e de Integral Bilíngue. Então, quero agradecer aí aos professores que toparam compartilhar com a gente a experiência, para os professores que estão participando aí como ouvintes, aproveitem o momento e espero que vocês se inscrevam aí para um próximo webinar para compartilhar aqui com a gente o trabalho. Ok? Então, um bom evento para todo mundo. Obrigado, Lucas. Eu vou dar aqui minhas boas-vindas a todos. Primeiro, agradecer, obrigado, Fernanda, Lucas e todo o time, as coordenadoras e os professores que tiveram a coragem, né, de vir aqui mostrar o seu trabalho, porque também é um ato de coragem, e agradecer a generosidade de vocês compartilharem esse aprendizado, a generosidade de tempo, porque eu sei que isso é um elemento escasso. Então, eu agradeço de coração vocês todos por mostrarem um pouco desse trabalho incrível que vocês têm realizado nesses últimos meses. Eu sei que nós temos ainda um período atípico nas escolas, esse vai e vem, abre e fecha não é fácil, e abraçar uma nova forma de pensar e trabalhar em meio a tudo isso também é um desafio. Então, eu agradeço, eu acho que a Rede Marista tem colocado um esforço gigante, eu acho que está sendo compensatório a todos, para fazer realmente do Bulb Digital Portfolios uma prática de vocês, e eu fico muito feliz em poder ver o resultado e ver como vocês estão atuando e trabalhando, e Bulb só tem a agradecer. Então, muito obrigado. Meu papel aqui era só essas palavras iniciais e poder promover esses encontros, como o Lucas disse, que seja o primeiro de vários, que a gente possa trocar experiências e sempre buscar melhorar a nossa prática aí com o que a gente tem de mais moderno em tecnologias que vocês estão abraçando como portfólio digital bom. Tá bom? Muito obrigado. Deixo a vocês a experiência, eu vou aprender aqui tanto quanto todos os outros participantes desse evento, porque vai ser um momento de grande aprendizagem aqui do trabalho que está sendo realizado pelo grupo. Muito obrigado. Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Teacher Edu, o teacher do Santa Maria, Colégio Marista, aqui de Curitiba. Então, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui nesse webinário. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela introdução, por essa acolhida. O BOLB veio para agregar o nosso trabalho quanto docentes aqui no colégio. Então, é uma satisfação enorme poder fazer parte desse novo caminho, desse novo trajeto que a gente está tendo na educação, nessa evolução, agora com as tecnologias, com esse mundo digital e com todo esse momento que nós estamos vivendo. O Bulb está sendo uma ferramenta nova para os professores, assim quanto para os alunos. Então, aos poucos, a gente está conhecendo essa plataforma, a gente está conseguindo desvendar novos jeitos de trabalhar com ela e poder usar a nossa criatividade a favor, né? Então, assim, poder inovar nas nossas aulas e trazer experiências tanto para nós, para os alunos e principalmente para os pais e a comunidade em geral. Então, isso tem sido bem prazeroso. Quanto professor, os alunos já têm total domínio das ferramentas, porque ele se assemelha, claro, não mas se assemelha a uma rede social, então ele já tem esse domínio da rede social, eles trazem muito essa facilidade para produzir os materiais lá dentro, e os pais
eu tive uma reunião com os pais para apresentar o portfólio Bowlby, e os pais ficaram muito contentes com essa ideia, com essa inovação, por conta de que agora eles têm esse conhecimento do que os professores estão fazendo em sala, com os alunos, o que seus filhos estão promovendo em sala, trabalhos bonitos, porque muitas vezes o aluno apresenta um trabalho para o professor, em sala com os colegas, e ele chega e conta apenas para o pai, e o pai não tem, os pais não têm esse acesso do que é esse trabalho, como foi feito esse trabalho, e quão bonito foi esse trabalho, né? Então, isso também é muito prazeroso, porque ele é quase um caderno nosso, dentro o pai pode ter acesso a esse caderno de uma outra forma que não seja escrito num papel, mas que o pai possa ver o aluno falando, que o pai possa ver o aluno apresentando alguma apresentação de PowerPoint e assim por diante. Então, isso é bem prazeroso e é algo que eles vão levar para a vida toda. Então, o que eu e a Teacher Patrícia promovemos aqui e pensamos juntos para poder compartilhar aqui no webinário é que a gente separou por níveis, então a gente não vai mostrar apenas o trabalho do Teacher Edu e nem apenas o trabalho da Teacher Patrícia, mas de todos os teachers em conjunto, porque cada teacher tem o seu trabalho bonito, então eu acho que deve ser mostrado e compartilhado com todos, que são experiências únicas. Então a gente vai mostrar um pouquinho de cada trabalho que foram feitos nos níveis, então desde o UI 1, e a gente vai até o US e contemplando todos os níveis para um exemplo de cada trabalho que foi feito, bem bacana, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos lá para esse compartilhamento de ideias. No verdinho, é isso. Isso. Deu certo? Todos conseguem ver minha tela? Do Bowlby? Estamos vendo. Perfeito. Então, vamos lá. Então, esse aqui é um trabalho do UI1, então com os pequenininhos, que esse é um trabalho da Teacher Flávia, do Santa Maria. E aqui ela explica um pouquinho sobre o que foi feito nesse trabalho, qual era que eles trabalharam com texto, com uma historinha, e através dessa historinha chamada The Rios, eles fizeram uma atividade de craft com caixinhas de ovos em que as criancinhas pintaram, utilizaram as cores, os formatos, né, das atividades, do material, e puderam ter esse conhecimento mais aproximação do inglês com o conteúdo, né, que teria que ser ministrado em sala. Então, aqui é um exemplo, né, de como foi feito, de que ela registrou essas fotos e publicou ali dentro do Bowlby, porque com as criancinhas menores, infelizmente, elas não têm toda essa bagagem de acessar a internet e postar por conta própria, então, nós docentes montamos esse post para que os pais possam ter acesso e poder ver o que os pequenos estão fazendo também, né? Então, isso é bem bacana, que desde o pequenininho a gente já consegue demonstrar tudo. E aqui do EY2, que aqui foi um cooking class da Teacher Érica, e aqui nós podemos ver a receita, que foi elaborado em aula, e aqui uma foto, um print screen, porque também foi feito à distância, não foi presencial essa aula. Então, aqui a gente pode ver eles desenvolvendo junto com a família, um momento bem prazeroso. Isso é algo que eles vão levar lá para frente, lá adiante, de lembrança, né? Como se fosse quase um álbum de fotos deles. Então, claro, a ferramenta do Bowlby não é só postar fotos, né? Vamos mostrar outros exemplos, mas isso aqui é um dos que são bem práticos e bem legais de ser mostrado. Aqui do UR3, que aqui nós temos da Teacher Graça, que eles estavam brincando de Simon Says. E aqui é bem legal, que a gente pode ver eles na prática, o que eles tinham que fazer, imitar um coleguinha, e os pais podem ver o quanto que eles estão interagindo com o outro mesmo à distância, mostrando ali que a gente trabalha com a distância, tendo todo esse cuidado, então isso é bem bacana, tá? Vamos para o próximo. Só um minutinho que eu estou com uma barra aqui. Aí. Aqui, uma outra cooking class da Teacher Carol, do UI4, também a receita, como que foi feito, que foi da festa junina, então toda a temática, e aqui também ela colocou as etapas de como foi feito isso, né? Então, as crianças lá colocando a mão na massa, um ajudando o outro, promovendo aí essa relação entre um ou outro. Então, é muito prazeroso ver isso, esse trabalho em equipe, e também foi um trabalho junto com o pessoal do integral ali do Santa Maria, então não foi um trabalho apenas do idiomas, mas de todo o colégio junto ali,
a gente trabalhando coletivamente. Deixa eu só ver como que eu faço aqui. Deixa eu fechar essas abas aqui, porque as outras não estão mostrando. Aqui. Esse aqui é no PS1, e aqui nós temos um vídeo da Teacher Júlia, onde eles encenaram a história que eles aprenderam em sala. Então, ela usou um filtro e tudo mais. Eu vou colocar aqui para vocês verem só um pouquinho. Eduardo, eu vou pedir para você compartilhar de novo, clicando no botãozinho embaixo, Share Audio. Ah, tá, beleza. Deixa eu, então, descompartilhar e compartilhar de novo, né? Aí o pessoal vai poder acompanhar o Ah, áudio. desculpa por isso. Não, sem problema, às vezes a gente... Esquece, né? Aí. Cada se Vamos aí, ver ó. se vai com áudio agora? Beleza. Let's eat leaves. No, these leaves are brown. These leaves are green. An elephant, please help me. I'm sorry, the tree is very tall. What are these? Ok, então ali a gente pode ver que eles estão praticando a oralidade do inglês, então o pai, os familiares conseguem perceber a evolução dessa criança, que desde pequeno já estão trabalhando inglês em sala de aula com a gente. Esse aqui é uma atividade que foi feita com os alunos também do PS2, onde eles trabalharam a história do João e o pé de feijão e montaram lá o pé de feijão deles em sala de aula, todos trabalhando coletivamente, um ajudando o outro também, promovendo essa coletividade em sala de aula. Aqui é um trabalho do PS3, que é muito legal, que estudaram sobre o Egito Antigo, e lá no Egito Antigo eles trabalharam todos os temas, toda a história por trás, e além disso trabalharam com algumas imagens, alguns crafts também. Então aqui nós temos, que é essa da Teacher Carol, eles desenharam o que eles aprenderam sobre o Egito Antigo, e fizeram também esse momento aqui de origami, onde eles puderam desenvolver novas habilidades, além de só o inglês, mas também todo um multi-universo da educação, né? Então, isso é bem bacana também. Esse aqui é um trabalho de MS1, que essa é de uma aluna minha, inclusive, que é a Maria Luísa, e nós trabalhamos um texto, o writing, né? Então, um jantar com uma pessoa famosa, com um artista famoso. E ela gosta muito da Dua Lipa, isso é algo que a gente sempre trabalhava em sala, conversava em aula, então eu pedi para que ela escrevesse um texto. Então, ela, desde o MS1, ela escreveu já um textão enorme ali, que ela pôde publicar no blog, como se fosse um blog dela dentro do Bowlby, e poder compartilhar com os colegas para cada um ler a sua história e poder ver como desenvolvendo ela está o inglês através do writing. Então, ali nós já tivemos com os pequenos, desde o visual, desde a foto, depois com a oratória e agora com o writing. Então, esse é um trabalho de MS2, que também é da Teacher Graça, e aqui também foi um trabalho de writing, onde ela contou a história um pouquinho sobre o jantar, o mesmo tema do MS1, ele quase parecido, mas que foi um sonho que ela teve, do que aconteceu, a partir de um jantar que ela teve, de uma experiência. Então, também promovendo ali a escrita, trabalhando todo o conteúdo gramatical dentro, né, da escrita. Aqui é um trabalho de MS3, que é da aluna Beatriz, e a gente fez um projeto de perfume, né, para eles poderem trabalhar como montar uma apresentação toda em inglês, onde eles tinham que promover, não criar fisicamente um perfume, mas poder trabalhar a ideia do perfume, né, de como que a gente estava trabalhando compras e shopping. Então foi mais nesse tema, e também dos 5 sentidos, né, que nós trabalhamos. Então eles promoveram a utilização desse conteúdo. E aqui ela fez uma apresentação de PowerPoint, que também é uma das outras ferramentas que também dá para ser inserido dentro do Bowlby, e de uma forma bem legal, porque ela fica a apresentação inteira. Então, você não precisa tirar print, você não precisa recortar e tudo mais. Então, é bem bacana esse trabalho. E ela fez aqui, deixa eu mostrar com vocês. Então, essa apresentação, que foram 4 slides, onde ela descreveu como que criaram a ideia do perfume, como que foi, qual é o preço desse perfume, da onde que veio essa fragrância, essa ideia, qual o material utilizado. E eles fizeram até um vídeo.
que esse vídeo ela mostra de como a utilização desse perfume e tudo mais. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês, ele é bem curtinho. I never felt so confident. Stars made me feel it. Então, esse foi o trabalho delas, que elas montaram esse perfume do Stars, e foi bem legal, que foi uma criação delas. Eu não pedi um vídeo, eu falei assim, usem a criatividade de vocês e produzam aí um perfume, esse projetinho ali, e elas trouxeram esse vídeo que elas gravaram juntas, e foi bem legal. Uma outra ferramenta que também pode ser usado dentro do Bulb, além dos trabalhos dos alunos, mas são os trabalhos dos professores também. A gente ajudar esse aluno no desenvolvimento e que ele lembre de alguns conteúdos. Então, por exemplo, no MS3 nós temos ali a lembrança do Present Perfect, e é um conteúdo que alguns alunos têm muita dificuldade de lembrar de quando usar, como usar. Então, durante a aula a gente aprende esse conteúdo, mas sempre fica aquele mais, né? O como utilizar, como relembrar isso. Então, eu acabei criando uma página dentro do Bulb para esses alunos desse grupo, né, de MS3, e onde eu expliquei o que é o Present Perfect. Tem um vídeo no YouTube que eu achei muito interessante, que ele explica bem passo a passo o que é o Present Perfect, para eles lembrarem depois, futuramente. Então, eu coloquei esse vídeo ali dentro, eu tinha montado uma apresentação de slide para os alunos durante a explicação do Present Perfect, aí eu coloquei essa apresentação aqui dentro como dicas para eles lembrarem de quando usar, por que usar, que momento usar, e qual é a forma gramatical de usar, e assim eles podem depois, futuramente, eu não lembro como que era Present Perfect, eles podem voltar naquela página que o professor escreveu e poder, beleza, o professor tinha explicado isso, ótimo, e até bom para a prova futuramente, quando tiver que fazer um exame, lembrar de como utilizar, quando usar e como usar, né? Então, é bem bacana. Tem outra página que eu também criei com os alunos, que esse é do MS1, que era Countables and Uncountables, que eles confundem um pouquinho de como usar, quando que eu conto, quando eu não conto, um substantivo. E aqui eu estava mexendo nas minhas redes sociais, no Instagram, e achei nessa página de Cambridge English um print explicando um pouquinho do que era countable e uncountable. Aí eu pensei, nossa, vou trazer isso que eu achei bem bacana do Instagram para os meus alunos, né, colocar como uma dica ali para eles prestarem atenção e usarem isso futuramente na vida deles. Então, essa foi algumas das ferramentas que eu acabei utilizando dentro de sala de aula com os meus alunos. Então, eles produzindo conteúdos e eu trazendo para eles também algumas ideias. Então, isso é bem bacana em sala de aula para os nossos professores, se precisar colocar algum conteúdo extra. Expliquei uma matéria hoje que foi bem denso, gramatical, e eu sei que tem um vídeo bem bacana que pode ser utilizado para eles entenderem melhor, mas não deu tempo de mostrar em sala, coloco aqui dentro do Bulb, que também vai ficar para eles poderem ter essa troca entre nós, eles e a família deles, tá bom? Então, da minha parte de UI e GMS foi isso, né, que eu pude trazer para vocês de ideias minhas e dos outros professores, que é bem bacana, tem trabalhos muito bem produzidos dentro do Bulb, mas claro, a gente está no início, está numa caminhada, conhecendo da plataforma, tentando entender como usar e onde usar, e com isso a gente vai só ganhar nessa educação e no conhecimento, e a gente vai conseguir produzir mais e muito melhor, né? Então, agora eu deixo vocês com a teacher Patrícia, que ela vai dar sequência nos outros níveis e um pouquinho mais de como está sendo lá no Paranaense. Obrigado, gente. Obrigado, Eduardo. Excelente, incrível. Hello, tudo bom? Eu e o Edu, a gente dividiu assim em níveis para não ficar, para que a gente não falasse a mesma coisa, para não ficar repetitivo, né? Então a gente se dividiu dessa forma, para que a gente pudesse
fazer tudo certinho. Então, eu vou dividir a minha tela aqui também. Ai, gente, só um minutinho, porque se eu começar a falar, começaram a me ligar. Sorry, tá conectado no celular, no computador, daí liga, toca tudo. Ok. Eu vou dividir a tela aqui. Deixa eu só ver. O que aconteceu com a minha tela? Ela ficou comprida, assim, peraí. Deixa eu tentar dividir ela aqui. Ainda não estamos vendo. Pois é. Peraí. Eduardo, Sabe o que aconteceu? Eu acho que o Eduardo ainda está dividindo a tua tela, Edu. Como que eu faço para tirar aqui no Zoom? Vai no Share Screen e tem Stop Sharing. Então, eu coloquei ali, agora está aqui como Resume Share. Deixa eu ver. Resume, acho que é para você voltar, né? Mas eu já coloquei no Stop, exatamente. Deixa eu ver se eu consigo aqui parar você. Tanto que tá dizendo aqui, ó, meu compartimento está pausado. Ah, tem um Stop que achei, peraí. Aê! Ótimo. Acho que por isso que eu não estava conseguindo. Desculpa. Imagina. Respeita os colegas, ele não deixa você derrubar o colega. Peraí. Compartilhar. Ok. Deixa eu ver aqui, compartilhar som já. Ok, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim? Ok. Começando a compartilhar aqui. Ok. Então, assim. Estão conseguindo ver? Tá, é que tava tudo preto até então, agora apareceu. Ok, sorry. Então, assim, eu vou compartilhar um pouquinho do que eu estou fazendo com eles no Cambridge International. Daí, assim, como eu tenho alunos online e alunos presencial ao mesmo tempo, a gente faz a aula simultânea, eu tenho que sempre preparar coisas também que eu consiga compartilhar com eles online, para que os alunos que estão online possam ver. Aí eu tenho feito assim, então, por exemplo, essa aula para o Stage 2, Challenge 4. Então, né, a gente vai fazendo vários challenges. Aí o do Challenge 4 eu fiz a primeira aula. Aí eu preparo a aula assim, então eu contei com eles, a gente contou uma historinha, trabalhou um pouco do vocabulário, sobre family members, né? Aí a gente fez, cada criança falou para mim um pouquinho de quantas pessoas tinha na família deles, e a gente foi escrevendo no quadro, e aí fizemos eu coloquei esse aqui de exemplo só para eles saberem o que eles tinham que fazer, e a gente fez um chart, que cada um criou então na turma do segundo ano tinha na casa do Francisco moram 10 pessoas, na casa né? Então cada um foi fazendo, e quem tinha mais e quem tinha menos, né? E aí a gente terminou fazendo uma Arts and Crafts Together. E eu vou fazendo assim, aí as minhas aulas eu estou criando para apresentar para eles ali, então todas as aulas, e aí eu terminei foram 5 aulas no total, né? Então aí eu fiz as 4 aulas, e daí essa aqui o Henrique tinha nos mostrado que dava para fazer, gravar áudio que eu não sabia que dava para gravar. Aí eu utilizei com eles isso, aí eu fiz assim, eles colocaram porque a gente trabalhou family, então todas as aulas foram foi aprofundando um pouquinho mais sobre a família e o que a gente faz com a família, coisas que nós gostamos de fazer, coisas que não gostamos. E aí eu terminei no final assim, why I love my family so very much. Daí eu coloquei lá, I love my family because... E cada criança, eu coloquei exemplos de palavras, porque eles ainda estão no segundo ano, eles estão começando a aprender a escrever, eles não conseguem. Coloquei vários exemplos de palavrinhas que eles podiam utilizar, e eles escreveram e eles foram me dizendo o que eles achavam. E a gente foi colocando as palavras no quadro, e eles criaram a frase deles. Então, I love my family because they make me feel... Aí aqui, joy, special, safe, accepted, cozy and loved.
Daí eu peguei e gravei com eles falando. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. I love my family because they make me feel joy, special, safe, cousin and love. E aí cada um deles fez o seu, né? Então eles fizeram a família deles e cada um gravou a sua família, né? A sua frase. Aí tem crianças que têm uma facilidade maior e aí tem crianças que têm um pouco de dificuldade, que são crianças mais tímidas ou que têm um pouco mais de dificuldade, como o Francisco. Daí eu ajudei na hora de falar, eu falei e ele repetiu. Aí eu fiz assim com o dele. I love My family. my family Because they make me because they make me feel special. feel special. E aí, os que conseguem já ler, eles mesmos leram o que eles iam falar e falaram. Aí o Francisco, que já tem um pouquinho mais de dificuldade, que ainda não está lendo, eu li para ele, falei e ele repetiu. Aí, esse é o que eu estou fazendo, o que a gente vai fazendo para o CI, né? Esse é um exemplo. Aí eu tenho vários níveis de CI e cada nível eu faço uma... Opa! O que aconteceu aqui? Peraí. Aqui. Cada nível eu faço de acordo com, né? Então, o segundo ano é mais coisas mais simples, para o primeiro ano um pouquinho, para outra, né? Para outro nível um pouquinho mais complicado, e assim a gente vai fazendo. Okay. Aí esse aqui é um da Prof. Fernanda, do Bilingue, que a gente vou mostrar um pouquinho do que ela está fazendo. Então ela tudo que ela faz, ela vai colocando no... Então ela colocou aqui, ó, Meet Our Team, daí tem sempre em português e inglês, para que os pais também possam ver. Aí ela mostra todos os alunos, que eles, né, todos eles, então uma introdução de quem que eles são, de quem que é aquele grupo. E aí, conforme foi começando o ano, ela foi mostrando tudo que eles foram fazendo e aprendendo juntos, né? Então, aí, o que cada uma... Ó, as atividades que eles fizeram, com fotos, porque, claro, toda vez que a gente tem as crianças menores, eles não conseguem fazer sozinhos, né? Então, a gente precisa nós fazermos e mostrar o que eles estão produzindo. Aí a gente tem de US2, que aí, assim, para o US2, e da mesma forma funciona com o S1, o que eu tento fazer? Eu procuro fazer um de exemplo do que eu quero, e aí eu peço para que eles façam o deles. Então, esse aqui eu fiz um sobre a minha infância, e daí eu pedi para que eles fizessem o deles. E aí eles criaram, então, com o texto, né? Então, my childhood was great, I grew up with my brother, I'm the oldest one. Então, ela descreveu, esse é da Mariana, ela descreveu. E aí, no meu, eu tinha colocado desenhos que eu gostava, brinquedos que eu gostava, comidas que eu gostava, e eu falei para eles que eles podiam colocar o que eles quisessem. E aí ela colocou aqui a casa de boneca que ela tinha, daí ela escreveu, this was my dollhouse, the dollhouse I used to have, but mine was purple and white. Aí ela colocou, this was my favorite food, the Splendido ice cream from Fredo, unfortunately they stopped producing it. I love strawberry shortcake. The Barbie movies were my favorite. Then she put a picture of her when she was younger. This is a picture of me and my brother at the mall. This is me playing with one of my childhood friends. And I used to dance and sing these songs every day with my parents when they were around. And then she put a song from Xuxa, which I thought that it was something for me that I didn't know that they actually, this age, they still like Xuxa, but like lots of my students
put from their childhood Xuxa. So it was something new for me, I learned. Aí eu pedi, de algumas vezes eu coloquei para eles, pedi para que eles fizessem uma essay, então aqui a gente fez uma essay que é do livro mesmo, só que ao invés deles escreverem no Word, eu pedi que eles fizessem no Bulb. Aí eles fizeram, né? Então cada um fez o seu, é um grupo, esse aqui particularmente que eu estou mostrando é um grupo muito bom, eles super participam, então tudo que você pede para eles fazerem, eles fazem. E aí a gente trabalhou esse daqui, do My Childhood, e o do Shark Tank. O que eu fiz? Eu dei para eles, pedi que eles fizessem, dei uma data que eles terminassem e falei que a gente iria apresentar. Daí, em sala de aula, cada um apresentou o seu. Eles tiveram que ler, mostrar as fotos, falar sobre o que eles fizeram, como eles escolheram. Então, foi bem legal, porque um teve que ouvir o outro e eles tiveram... Foi uma aula inteira com eles apresentando o projeto deles e eles aprenderam a mexer bastante com o Bulb daí. E aí eu fiz o do Shark Tank, eu fiz um de exemplo com um produto do Shark Tank. Eu achei um Shark Tank dos Estados Unidos com um produto que eu queria muito ter. Aí eu falei para eles que eu achei aquele, e esse aqui era o meu Shark Tank, é um produto que eu gostei bastante. E aí eu descobri o que aconteceu com o produto, se aquele produto foi vendido, se não foi. E eu pedi que eles fizessem a mesma coisa, achassem um produto do Shark Tank que eles tivessem gostado ou não, e que descobrissem se aquele produto vendeu, se os Sharks aceitaram, se depois eles ganharam dinheiro com aquilo ou não. Então eu pedi que eles fizessem uma pesquisa e descobrissem. E aí todos eles fizeram. E deixa eu mostrar aqui. Aí, por exemplo, aqui, ó. Eles colocaram o pitch do Shark Tank, que eles acharam. E aí aqui eles colocaram qual foi o episódio. Aí essa aqui, quando ela apresentou, inclusive, ela falou que era uma coisa que ela queria muito, muito que tivesse no Brasil, porque era um produto que fazia com que os mosquitos não viessem. E ela achou aquilo muito legal, porque ela sofre muito com os mosquitos. Então, assim... Eles todos tiveram que assistir várias apresentações para achar uma que interessasse eles, eles fizeram a pesquisa e, além de tudo, a apresentação, assim, então foi bem bacana. A gente conseguiu trabalhar de uma forma bem diferente com eles, assim. E daí, eu trabalho com... Aí, a mesma coisa que o Edu fez, eu também faço às vezes. Então, por exemplo, para o meu PS3, eles estavam aprendendo Regular and Irregular Past. Aí eu achei um videozinho bem legal que explica a diferença dos dois, do Regular and Irregular Verbs. E daí a gente fez aqui com dicas, aí eu apresentei para eles em sala, e aí no fim a gente jogou um jogo de memória, que daí você pode incluir aqui também, que eu acho bem legal, você inclui, daí você entra direto no site para jogar. Então, você prepara a aula inteira dentro do Bulb. E aí também, assim, o que eu pensei de mostrar para vocês, assim, um pouco das coisas que nós fizemos é isso, assim, mas tem muita coisa legal que dá para fazer com o Bulb. Quanto mais a gente vai trabalhando com ele, mais você vai descobrindo coisas que dá para utilizar, assim. É uma ferramenta muito, muito bacana para usar com eles. Ok, guys. I don't know if you... Super obrigado, adorei ver, olha que trabalho incrível, obrigado. Tisha, Patrícia, foi incrível. Deixa eu fazer umas perguntas, aproveitar, nós temos aqui alguns minutos a mais. Como foi a recepção dos alunos à ferramenta? Como é que eles têm, uma vez que eles começam a utilizar, como é que tem sido a aceitação deles? Os meus gostaram bastante, porque eu tô com alunos mais adolescentes esse ano, assim, então
para eles, eles têm uma facilidade muito grande de lidar com isso, assim, então eles gostaram mesmo. Tudo que eu pedi para eles fazerem com o Bobo, eles fizeram, apresentaram, acharam legal apresentar, dividiram a tela, assim, eu tenho uma turma que é online, eles dividiram a tela, e os que não eram online, eu pedi para que eles fizessem em casa, e aí eles apresentaram em sala, também foi bem legal. Assim, funcionou bem. E com os menores, com os que eu tenho online é fácil. De colocar eles para fazer a atividade, funciona bem, porque eles estão online, você vai explicando, às vezes eu peço assim, divide a tela comigo, deixa eu ver o que não está dando certo. Aí eu consigo ajudar. Os que estão presencial já é um pouquinho mais difícil, porque nós não temos como fazer, todos eles teriam um computador naquele momento para fazer com eles. Aí já fica um pouco mais difícil da gente ajudar, daí os pais teriam que ajudar em casa, o que nem sempre funciona. Então, aí já é um pouquinho mais difícil. Legal, obrigado. Eu partilho da mesma ideia da Patrícia, assim, de aceitação dos alunos. Os alunos, eu trabalho também com adolescentes, a maioria, então eles já são nativos digitalmente, então eles já conhecem, eles têm muita facilidade de entender a ferramenta, de utilizar a ferramenta, então a aceitação também é grande, a aceitação foi bem tranquila. E exatamente os alunos online a gente consegue fazer juntos, né, o trabalho, e os presenciais já tem esse pequeno essa pequena dificuldade, mas alguns eu tenho trabalhado com projetos, então assim leva tempo, então eles vão fazendo com o tempo e aos poucos eles vão mostrando. Por exemplo, aquele do perfume foi algo que eles fizeram em casa, e daí em sala eles apresentaram para mim para que eu pudesse acompanhar junto com eles, e alguns eu peço até para refazer algumas coisas, que nem o writing, eles têm como dar uma correção e refazer esse trabalho, então a gente vai que meio se ajustando. Eu acho que ele funciona muito bem assim quando com os adolescentes e com os com alunos maiores, assim funciona muito bem. Com os menores, um trabalho mais nosso acaba tendo que ser assim, porque é mais difícil de você conseguir fazer. Até daria, se a gente tivesse a disponibilidade de vários computadores, assim, você até conseguiria sentar com eles e fazer um pouquinho com eles em sala. Mas sem a disponibilidade de vários computadores, e daí também agora com esse negócio do distanciamento, então daí não dá para ficar um do lado do outro no computador, eles têm que ter uma distância, aí dificulta um pouco mais, daí a gente acaba tendo que tirar foto do que eles estão produzindo e mostrar para os pais dessa forma. Tem um trabalho até que eu esqueci de mostrar, que está ali, que é da Teacher Keila, que eles trabalharam PowerPoint, então esse início a Teacher Keila trabalhava com os pequenininhos, então esse início deles nesse mundo digital, de como utilizar as ferramentas de um computador, de um PowerPoint, um Word, então ela trabalhou esse tema com eles inicialmente dentro do Bulb, mostrando como que eles montaram uma apresentação, como montaram uma apresentação no PowerPoint, eles fazendo junto, mas isso daí, claro, com computadores em sala de aula ela conseguiu fazer, porque se deixasse ele sozinho por conta própria, talvez não teria essa mesma facilidade quanto foi em sala de aula com os pequenos. Tá, perfeito. Eu acho assim, nós estamos vendo isso em algumas outras escolas também. Então, quando a gente pensa nos pequenos, na turma do infantil, do Fundi 1, acaba sendo um ambiente onde os professores estão alimentando e estão documentando o trabalho. Acho que esse é o mais importante, né? Porque muitos desses trabalhos, eu vi o seu Beanstalk ali, o pé de feijão, teacher, que ficou incrível, né? Então, assim, quanta gente consegue ter a documentação disso? Muitas vezes isso acaba indo para uma pasta de um aluno, que depois vai para a casa do pai e isso se perde. Agora está documentado, né? E os trabalhos das frases my family is, ou seja, what my family brings to me or gives me, achei incrível, achei fantástico. Vocês conseguiram documentar com imagens, com até a produção oral dos alunos, é muito rico. Isso jamais vai ser perdido, né? O Bulb garante ao usuário que ele possa ficar com esse conteúdo para sempre, né? E é ilimitado o espaço no Bulb. Então, isso é bacana. É claro, conforme a gente vai documentando no infantil, Fundi 1, e os alunos começam a crescer e ter mais autonomia para trabalhar eles mesmos, isso vira uma ferramenta ainda mais poderosa para que os alunos comecem a não depender de um professor para alimentar seus portfólios e começam a alimentar eles mesmos. Achei incrível o trabalho que vocês fizeram, parabéns, olha, fiquei muito impressionado, adorei aquela do vídeo que vocês usaram o filtro para contar a história dos animais, the leaf is high up in a tree, ficou demais. Eu tenho uma pergunta aqui,
Aqui a Luana diz, Teacher Luana, se só ficaram frustrados porque não conseguem baixar o app no Android. Isso ainda está na lista de desenvolvimento do time dos Estados Unidos, mas vocês podem usar via navegador. E a Teacher Nayara faz uma pergunta, eu vou allow you to talk. Teacher Nayara, please, por favor, está aqui, diga. So you have to unmute. A Teacher Nayara tem uma pergunta. Oi? Oi, tem uma pergunta, vi sua mão Eu levantada. acho que eu apertei sem querer, desculpa. More than welcome, thank you. Se quiser fazer uma pergunta, aproveita. O palco é seu. Oi? Se quiser fazer uma pergunta, se tiver alguma coisa... Não, obrigada, eu acho que eu apertei sem querer aqui. Sem problema, claro, tá bom. Como é que tem sido, vou perguntar agora para os panelistas, como é que tem sido a recepção dos pais? Eu imagino que deve ter sido uma grande mudança, né? Um paradigma do pai começar a ver trabalhos que às vezes ele não tinha essa visibilidade, nem essa percepção do aprendizado do aluno e da evolução do aluno. Como é que tem sido isso? A gente fez uma reunião com os alunos, mas como eu tenho um grande número de alunos, eles são o S2, que é 15 anos, os pais já não estão mais tão envolvidos. Assim, os pais, na verdade, não querem, eles querem assim que o filho faça e não querem mais muito, né? Então, assim, a gente teve na reunião eles não apareceram, então a gente gravou e enviou, mas eu liguei sempre para dar feedback, assim, e vários comentaram que os filhos gostaram muito de trabalhar, de apresentar o trabalho que eles fizeram no computador, então, assim, os pais estavam sabendo por causa disso, assim, que foi bem legal. Bacana. Na realidade, assim, tive essa mesma dificuldade de nem todos os pais estiveram presentes na reunião, nem todos participaram, mas os que participaram gostaram da ideia, perguntaram até se dá para levar mais para frente, falei que sim, que tem essa possibilidade depois que sai do colégio você continuar com essa plataforma, mas daí não vinculado mais ao colégio, mas sim com um e-mail particular, e também alguns perguntaram se também ia ser expandido para o colégio, para o ensino regular, né, não só para o idiomas. Eu falei, olha, a princípio ainda estamos em desenvolvimento, mas pode-se no futuro ser estendido, né, ampliado para o regular, o BOLB também. Então, eles têm essa vontade também de, além de não ser só do idiomas, mas do colégio inteiro, trabalhar o BOLB. Os pais sentiram essa necessidade, porque é um ganho para a família, né, eles saberem o que está acontecendo com o ensino. Legal, obrigado. Estou vendo aqui a teacher Cássia asking, how does the writing process work on BOLB? Or are students always supposed to post their final draft? Se vocês quiserem responder. Eu faço assim, eu peço que eles postem, daí eu olho, aí eu faço, você tem como fazer comments embaixo, né? Aí às vezes eu escrevo o que eu quero que eles mudem, ou eu converso em sala, o que é para mudar, e aí eles podem editar, né? Mudar aquilo e reescrever o que falta, o que precisa, mas eu faço tudo por lá. Eu não faço eles escreverem o último, não, porque senão daí é muito trabalho. Tem a possibilidade também, né, que seria um maior trabalho deles escreverem em sala de aula o texto, fazer a versão, a gente corrigir, devolver para eles e eles lançarem no BOLB apenas a final, né? Dá para fazer isso também. Um trabalho assim, maior. Até eles me perguntam, às vezes eles pedem para fazer no Word, porque daí já tem a contagem de palavras, né? Porque como a gente vai fazer texto para o FCI, eles têm que ter o número de palavras exato, aí eles pedem às vezes para fazer no Word, daí eles mandam para o Word, eu corrijo pelo Word, daí mando de volta para eles e aí eles postam a versão final, daí também dá para fazer assim. Tá, bacana. Eu vou dar uma ideia para vocês. O BOLB permite vocês fazerem comentários não só no final, mas sobre qualquer parte do texto. Então, se tiver alguma coisa a ser apontada ali no próprio texto, é só selecionar as palavras, né? E ele vai abrir uma caixinha de comentários. Então, a gente pode dar o que a gente chama de inline feedback, a gente consegue dar o feedback direto, né? Se existe Isso eu não sabia. uma funcionalidade muito bacana. Então, vocês podem usar mesmo para qualquer elemento, foto, vídeo, áudio, PowerPoint, vocês clicarem e colocarem comentários, vocês vão ver que ao selecionar o texto, ou clicar sobre o elemento, ele vai abrir lá um balãozinho, né, de comentário azul,
né, um ícone, e aí vocês podem já colocar o comentário. E esse inline comment, para dar uma ideia para vocês, ele funciona num processo contínuo, né? Então vocês podem dar um comentário para o aluno vai receber esse comentário, ele pode aí fazer a sua correção ou perguntar, questionar, então, ou seja, cria uma Mas no Word, né? linha de comunicação, como vocês teriam um comentário no Word, muito parecido com isso, né? E vocês podem dar sequência. Então, o próprio desenvolvimento do trabalho dos alunos pode acontecer integralmente no Bulb. E aí, quando ele estiver com o trabalho pronto, né? As a thread, correct, Teacher Wallace. Então, estou vendo aqui o comentário aqui do Teacher Wallace. Então, assim, exatamente. Então, assim, e aí, uma vez que o aluno tiver aquele trabalho já pronto, né? E maduro o suficiente para falar, tá bom para publicar, ele pode ir lá e apagar todos os comentários, né? Ele tem como limpar aquela apresentação dele e deixar aquela página pronta para ser publicada. Então, isso é uma ferramenta que ajuda bastante. Uma das perguntas que vieram, sei que vocês acabaram de comentar, se podem usar no regular, a licença do Bulb não é limitada ao idioma. Cada aluno que tem uma licença, como ela é ilimitada em espaço, se o aluno quiser fazer uso em outras áreas, sem que precise gastar um centavo a mais, ou seja, ela já está aí e ela pode ser usada em outras áreas por esses alunos que já se beneficiaram com a licença. Eu sei que aí vai ter colegas de classe que não vão ter, e aí tem essa outra parte da equação para resolver. Mas, basicamente, há a possibilidade de eles usarem isso de maneira ilimitada, não só na parte da internacionalização ou idiomas. Deixa eu ver aqui no chat, tem mais alguém aqui. As a thread. Alguma coisa vocês acharam, alguma dificuldade? Assim, puxa, o que foi assim, o mais difícil? Como é que a gente pode ajudar vocês a resolver, talvez, os elementos que fossem mais desafiadores aí nesse processo junto com os alunos nas unidades de vocês? Eu acho assim, que de conteúdo, a gente poder criar atividade, isso não deu tanto trabalho, porque ele tem muitas possibilidades de criação de atividades. Pode colocar vídeo, foto, enfim. Então, é quase limitado. O que deu mais trabalho eu vejo por mim, né, falando de mim, é em relação ao próprio layout do Bulb no início, de a gente entender onde que era a ferramenta, onde começava, o que era a página, o que era a collection, o que a gente podia definir isso como tal, né, para poder explicar para os alunos depois, porque eles também iam trazer essa mesma dúvida, e a organização dentro do Bulb, né, então, a atividade foi postado aqui, se eu posso colocar em tal lugar, para não ficar bagunçado, então, é mais o layout mesmo do próprio Bulb que a gente se bateu muito de início, mas que aos poucos a gente está tentando entender e se organizar dentro, né, então essa é... Eu vou deixar com o Lucas e com vocês, nós temos ali uma série de tutoriais já gravados no YouTube, tutoriais de 1 a 2 minutos, então how to create a page, how to create a collection, como organizar esses conteúdos, tá? Então a gente pode passar isso para vocês, até para os alunos possam ver, tá? Então esses tutoriais estão no YouTube, que a gente criou já, simples para poderem ajudar os alunos também a navegar e encontrar esse caminho, né? A ferramenta de arrastar e colocar uma página dentro de uma coleção, ela é super importante, ela ajuda a organizar, né? Porque senão você, de repente, tem ali um monte de páginas. Tem até uma dica, Teacher Patrícia, para a gente conversar sobre como fazer isso em grupos, né? Porque no grupo você não consegue organizar conteúdos, o grupo é um ambiente onde a gente... então eu até pedi para que eles colocassem, que nem o Edu fez, que ele colocou o nome do aluno, fez uma coleção com o nome do aluno e colocou as coisas deles dentro. Só que teve aluno que ainda não fez e teve aluno que fez e mesmo assim ficou duplicado, ficou fora da pasta e dentro da pasta. Entendi. Aí eu acho que ele pode ter compartilhado o compartilhamento, ele colocou o grupo, o nome da pasta dele lá no visível para quem, que agora está ali, né? Que mudou, então, né? Provavelmente ele colocou o nome dele, da pasta, da coleção, e mais da turma dele, da coleção. Então, 2 vezes. Se ele colocar só ali o compartilhar para o nomezinho da pasta dele, vai estar só na pasta dele. Eu vou falar para eles isso. Tá. Mas isso foi bem no finalzinho que a gente descobriu, né? Daí não deu tempo ainda de arrumar. Eu estou vendo aqui alguns comentários, aproveitar o tempo que nós já temos, não queria estourar o tempo. Algumas perguntas disseram que tem alunos usando a versão gratuita,
Então, não há problema nenhum, eles só vão ter uma limitação de 10 páginas, tá? Na versão gratuita, ou 2 gigabytes. É mais fácil vocês encontrarem o limite de 10 páginas do que os 2 gigas. Tá? 2 gigas é difícil a gente chegar lá. Para professores, a versão de professor ela é gratuita, mesmo não estando vinculado ao Grupo Marista, mas se vocês quiserem, a gente pode já liberar para professores, como fizemos. O Lucas me ajudou com isso, tinha uma relação de alguns outros teachers que precisavam ter conta BUB, nós inserimos as contas BUBs e teacher, então isso é tranquilo. Aí eu estou vendo aqui, vários professores nos questionaram sobre as ferramentas de edição de texto, se em breve teremos mais cores e opções de fonte. Na verdade, BUB tem uma percepção de que para que o trabalho fique elegante e apareça de uma maneira menos caótica, é limitar realmente o número de fontes e cores, né? Porque se eu começar a colocar 10 cores diferentes e 10 fontes diferentes, a gente pode perder a elegância da ferramenta. Então, isso é uma pergunta que já tive que responder em outros ambientes, onde me foram questionados. É uma decisão da plataforma ter um número limitado de cores e de fontes para evitar que as páginas fiquem muito carnavalescas. E aí também prejudicando um pouco aquela aparência mais sóbria do BUB na questão de disposição de texto. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Estou tentando pegar aqui as perguntas. Luana teve dificuldade em ver as páginas dos alunos, então fiz o grupo com as turmas do 8º ano. Eles me encaminharam o link, às vezes consigo ver, mas às vezes depois não mais. Poderia me ajudar? Claro, Luana, eu acho mais fácil, eu proponho que a gente faça, esse vídeo vai estar gravado, vocês vão assistir, mas eu proponho que a gente faça uma sessão onde eu faça um recap das melhores práticas de como a gente faz compartilhamento de conteúdos, seja via grupos, seja via coleções, para que vocês tenham mais facilidade de ver o conteúdo. Porque esse link, se o aluno fechar o link e criar um novo link privado, automaticamente ele renova o seu código final, e aí vocês perdem acesso àquele primeiro compartilhamento do link. Então, a gente precisaria garantir que o aluno não mudasse isso. E é difícil, né? Porque o aluno vai lá, tira, coloca, e vocês perdem acesso. Mas eu proponho, Lucas, por favor, fico à sua disposição, junto com o grupo, a gente organizar uma sessão de compartilhamento de conteúdos, de como é que a gente organiza conteúdos para facilitar e tirar qualquer dúvida do time que precisar um pouco mais de algumas ideias de como fazer. E são melhores práticas que a gente vem aplicando em várias outras unidades escolares que acabam adotando o BUB e tem desenvolvido um conhecimento bacana nisso. Deixa eu ver, any other question here? Então, essa answered. Ok, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Tá. Temos mais alguns minutinhos, alguns deixo para vocês. Eu encerro por aqui minha parte, mas deixo com vocês as palavras finais. Eu agradeço a vocês de coração por todo esse trabalho incrível, e eu aprendi hoje, vi utilizações realmente que não tinha visto em outros lugares, adorei tudo que vocês mostraram e apresentaram. Acho que tem uns trabalhos realmente que surpreenderam como em quão pouco tempo vocês já conseguiram abraçar e produzir, e entregar, e engajar alunos nesse processo. Achei profundo o trabalho dos alunos de pesquisa, o Shark Tank foi impressionante, olha, parabéns. Né? Os alunos pesquisarem, encontrarem a solução, escrever os textos, colocarem os vídeos, né? Achei que foi incrível, parabéns. Como os outros trabalhos, aí, é claro, cada série tem o seu destaque, né? Dentro daqueles que fizeram os vídeos, adorei a ideia dos vídeos também, com os filtros, ficaram muito legal. Parabéns. Passo para vocês. Obrigado, eu por aqui encerro a minha participação, mas deixo vocês também darem um relato final, aí um agradecimento da parte de vocês. Muito obrigado. Passo a palavra para vocês. Também agradeço, Henrique, né, a tua disponibilidade, o teu apoio de sempre aí. Eduardo, Patrícia, muito legal vocês darem aí o primeiro passo para mostrar o trabalho que está sendo feito com bastante abertura, né, sem medos de qualquer tipo de crítica ou qualquer coisa do tipo. Então, parabéns mesmo, o trabalho está ficando incrível, muito bom ver isso, né, crescer, e vai tomar uma proporção assim gigantesca.
Parabéns mesmo. Obrigada, Nina, Leila, Ju. Obrigada a todos. Muito bacana. A Patrícia e o Eduardo. E o Henrique também. O Lucas, você, Fernanda, muito obrigada pelo apoio, tá? Vamos crescendo aí, desenvolvendo novos projetos. Ó, qualquer dúvida, perguntem para a Patrícia, tá? Porque ela está ficando expert, ela e o Eduardo. Pergunta para ela, para o Eduardo, para os teachers, né? Obrigada, gente, pelo desprendimento. Como a Fernanda falou, né? Sem medo de críticas, acho que é um passo de cada vez, é um convite para que também participem numa próxima web e tal, com mais compartilhamentos. Bem, eu queria Então, agradecer, muito né, pelo obrigada. convite e aproveitar também que a gente tem dentro do Bulb uma possibilidade de compartilhamento entre nós professores também, né, dessas práticas. Isso é bem bacana, porque daí coisas que eu crio que pode ser bacana e ser usado em outros níveis, de a gente poder compartilhar dentro da plataforma, não ficar só de aluno e professor, mas nós entre professores também, que tem essa possibilidade lá dentro. Mas obrigado pelo convite, gente. Obrigadão, gente. Obrigada. Bye, bye. Obrigado a todos. Thank you very much. Bye bye. Obrigado.